Eu apresento a minha saudação a todos os nossos irmãos aqui presentes e também os que nos acompanham via internet, desejando que a bênção e a paz de nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo irmão Aldo estejam presentes na vida de toda a nossa Irmandade Apostólica. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa reunião desta noite, nesta filial de Coronel Vivida. É muito bom estar aqui, há algum tempo não estava, e hoje tive a oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos para partilhar mais uma reunião de nossa igreja com as bênçãos de nosso Deus. Nesse instante que iremos iniciar a nossa reunião, eu convido todos que estão assentados, que puderem, para que se coloquem em pé, para podermos fazer a nossa oração. A oração, irmãos, é um ato devocional de muita importância para todos nós, que é um momento em que nós deixamos o mundo material, o mundo da matéria, da convivência, daquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, e ligamos o nosso pensamento, o nosso espírito, a Deus e aos seus santos, para que possamos assim expressar a nossa gratidão por tudo que já temos em nossa vida e também suplicar aquilo que é necessário para a nossa santificação, para a nossa evolução espiritual. Por isso, é um momento importantíssimo que nós temos em nossas reuniões, para que possamos assim estar ligados a Deus e aos nossos santos. E com esse desejo, eu peço que todos estejam em reverência, em sentido de oração, para orarmos. Glorioso Deus, amantíssimo Pai Celestial, estamos aqui diante da Tua santa presença para mais uma reunião, para mais uma vez prestar a nossa gratidão por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de tirarmos o nosso tempo e estarmos aqui para receber as virtudes celestiais vinda de Deus através de Jesus, da Santa Vó Rosa, da nossa Mãe Maria Santíssima e também do nosso Santo Irmão Aldo. E nesse instante em que estamos iniciando esta reunião, eu suplico, Senhor Deus, que envie estes santos aqui conosco, apóstolos, profetas, para que seja dispensado a todos nós as bênçãos celestiais, para que possamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, para que tenhamos cada vez mais compreensão e sejamos mais unidos como Irmandade Apostólica e também unidos aos santos e anjos da glória celestial que reinam sobre nós, que estão sobre nós e que traz até nós tudo o que é necessário de acordo com aquilo que merecemos. Lembro-me também dos que não puderam aqui estar, que às vezes estão passando por grandes dificuldades, ou até mesmo não têm saúde no momento, estão internados, que a Tua graça e a Tua misericórdia, nossa Mãe Maria Santíssima, estejam com eles, guardando, amparando e levando a eles aquilo que é necessário para que seja restabelecido a saúde do corpo ou qualquer problemas que estão enfrentando. E que suplico também para que o nosso trabalho seja um trabalho realizado com amor e com muita dedicação, com inspiração divina, para que possamos assim compreender um pouco mais daquilo que a nossa igreja vem nos ensinando em matéria de doutrina e de disciplina. Por tudo isso e por muito mais que temos em nossas reuniões, agradecemos a Deus imensamente e em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eu declaro iniciada esta reunião para a honra e glória do Reino Celestial. Amém. Cantamos o hino de número 1, Igreja Forte.
Temos uma mensagem do irmão Aldo aos regentes e corais da Igreja Apostólica. Esta mensagem é do Santo Irmão Aldo, que foi lançada no boletim no ano de 2010, mês de janeiro. E assim diz: a música exerce uma influência profunda e significativa sobre o espírito da criatura humana. Ao longo dos séculos, tem sido instrumento de santificação e salvação de almas. Na Igreja Apostólica, a música sempre teve e continuará tendo um papel essencial na santificação e salvação do nosso povo e de muitas almas. A música sacra é um dom divino, proveniente dos céus, criado por Deus com a beleza e sonoridade perfeitas. Da mesma forma, o trabalho do coral apostólico pertence a Deus e é realizado para glorificar os céus. É importante compreender que o trabalho da música e do coral nesta igreja não é uma propriedade de nenhum indivíduo. Nenhum regente deve considerar-se dono ou senhor absoluto das atividades musicais. Todos os corais da Igreja Apostólica são de propriedade e governo divinos. O regente é apenas um servo, um colaborador e não o proprietário do trabalho musical. Tenho observado que alguns regentes vêm afirmando que são donos do coral, que dirigem, dizendo frases como: aqui quem manda sou eu. Esta postura é injusta diante de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima. Quem age assim está cometendo erro e pecado, pois toma para si o lugar que pertence somente a Deus e aos seus santos, esquecendo-se de que deve submissão a mim, irmão Aldo, como primaz da igreja e representante da Santa Vó Rosa. Além disso, alguns regentes têm ignorado a necessidade de acatar as orientações que envio por meio deste boletim. Também tenho visto atitudes autoritárias em que os regentes maltratam coristas e músicos, tratando-os com severidade. Isto não é permitido. Por sua vez, os coristas devem respeitar o regente e esforçar-se para apresentar um bom trabalho, aperfeiçoando-se, unindo-se na busca da perfeição de um trabalho tão essencial que é a música de louvor e adoração. Portanto, aqueles que têm agido desta forma devem arrepender-se e mudar suas atitudes. É necessário que sejam educados, atenciosos, fraternos, tratando uns aos outros como irmãos e companheiros de ministério. Lembre-se, com seus talentos, regentes, músicos e coristas prestam louvor a Deus, a Jesus nosso Senhor, à Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima e a todo o poder celestial. Ao mesmo tempo, tornam-se vasos preciosos para a santificação e salvação, pois, por meio da música inspirada e dos nossos hinos, colaboram para a salvação de muitas almas. Assim sendo, sirvam a Deus e aos seus santos com humildade e lealdade, oferecendo louvor e glória aos seus santíssimos nomes, não como senhores, mas como servos fiéis. Recomendamos esta mensagem do Santo Irmão Aldo para que os regentes responsáveis por ensinar, orientar
a afinação e organizar a composição das vozes junto às variações musicais de cada hino, em alinhamento com seus músicos e coristas, assumam plenamente o propósito do ministério do coral de nossa igreja. É essencial que cumpra fielmente todas as orientações do Santo Irmão Aldo e as regras estabelecidas no regimento interno oficial da Igreja Apostólica. Sejam bondosos, pacientes, perdoadores, prudentes e sábios. Busque sempre o desenvolvimento e o aprimoramento do seu ministério, evitando contendas, discussões, desavenças e escândalo. Trabalhe em união, fortalecendo o espírito de fraternidade e nunca permita que haja divisão ou disputa entre irmãos. Lembre-se, o dom que receberam vem de Deus e, para exercê-lo, devem ser verdadeiros filhos de Deus apostólico da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Assim, colaborarão com estes santos na missão de nossa Igreja Apostólica e receberão a recompensa eterna na glória celestial. Esta Santa Mãe tão carinhosa, que ensina somente a verdade, quer sempre a nossa felicidade e nos guia no caminho da luz. Vamos ajudar o Santo Primaz, o
o presente que esta santa nos deu, um sucessor do Consolador, e nos dirige para o céu de esplendor. Venha logo conhecer a Santa Rosa. Ela tem todo o poder de converter. Venha logo conhecer o santo irmão Aldo, te levará para a glória celestial. Servindo ao reino do céu, cantando e louvando ao nosso Deus, em nome do Consolador, através de Jesus Salvador. Venha logo conhecer a Santa Rosa. Ela tem todo o poder de converter. Venha logo conhecer o santo irmão Aldo, te levará para a glória Amém. Nesse instante, temos para nós meditarmos mensagens que estão editadas no boletim de hoje, do dia 21 de março, para que possamos refletir sobre a importância do amor a Deus, a Páscoa, a comunhão e a família. Desde a criação do mundo, o amor de Deus tem se manifestado de forma grandiosa e constante. Foi esse amor que deu origem à vida, sustentou os patriarcas da fé, guiou o povo de Israel e preparou o caminho para a obra suprema da redenção, a vinda do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre ele, São João Batista testemunhou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outra ocasião, ele disse: eu vi o permanecer sobre ele. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Este é o Filho de Deus. Esse amor eterno e imutável alcançou sua plenitude no sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que entregou-se por nós na cruz para que tivéssemos a vida eterna. A Páscoa, instituída no tempo do profeta Moisés, celebrava a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Em Cristo Jesus, a Páscoa alcançou o seu verdadeiro sentido,
a libertação definitiva da humanidade, do pecado e da morte. Como escreveu o apóstolo São João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de ser entregue ao martírio, nosso Senhor reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica e, neste momento, instituiu a Santíssima Páscoa, a Santa Comunhão. Pelo milagre da transubstanciação, o pão e o vinho tornam-se corpo e sangue de Cristo, alimento espiritual que fortalece a fé e une os filhos e filhas de Deus em uma só esperança. É neste ato sagrado que renovamos nossa aliança com Cristo e recebemos a graça para permanecer firmes na santidade. A Páscoa é, portanto, um chamado à gratidão e à renovação da fé. Como o apóstolo São Paulo escreveu, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Celebrar a Páscoa é reconhecer que o sacrifício de Jesus nos une em uma só esperança e nos fortalece para a caminhada com Cristo Jesus. A Páscoa também nos recorda o valor da família. No passado, o povo de Deus celebrava a Páscoa em casa, reunido em família, conforme ordem dada a Moisés. Cada família deveria preparar um cordeiro, que é um filhote de ovelha, símbolo de pureza, e partilhar a refeição. Esse gesto revelava que a fé não é apenas vivida no templo, mas também no lar, onde o amor de Deus deve ser lembrado e celebrado. Hoje somos chamados a viver esta mesma fé em nossos lares, reunindo nossas famílias em oração, gratidão e comunhão espiritual, transmitindo às novas gerações o verdadeiro significado da celebração pascual. Assim, fortalecemos os laços familiares e adoramos a Jesus Cristo, o Cordeiro puro e imaculado, que deu sua vida por nós em sacrifício e ressuscitou triunfante ao terceiro dia, provando o seu poder e autoridade diante dos homens. Na obra apostólica, reconhecemos ainda a missão da Santa Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus e do cuidado pastoral do Santo Irmão Aldo, profeta e pastor por excelência, que revelaram a grandeza de Jesus e nos guiam em santidade. Assim, celebramos a Páscoa como festa da liberdade, da comunhão e da vitória de Cristo sobre o mal e sobre a morte, renovando nossa esperança na vida eterna. Celebrar a Páscoa é participar da Santa Comunhão, não apenas uma cerimônia, mas uma experiência profunda de unidade, fé e fortalecimento em Cristo Jesus. É o momento em que renovamos nossa esperança e nos alimentamos de Cristo, envolvendo-nos no amor de Deus que nos acompanha desde a criação até hoje. O amor divino é eterno, imutável e sempre presente entre nós. Prezados irmãos, desejamos que
esta Páscoa seja para cada família um tempo de fé renovada, de gratidão e de amor. Que o amor de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, inspire nossas vidas. Que o sacrifício de Jesus fortaleça nossa alma. Que a Santa Comunhão alimente nossa fé e que celebramos em família, e que a celebração em família seja um testemunho da presença do Senhor em cada lar apostólico. Receba nossos votos de um feliz e abençoada Páscoa, com a paz, esperança e alegria no coração. Nós temos também uma outra mensagem na sequência, que fala sobre a porta dos céus. Também irei ler ela e posteriormente iremos falar alguma coisa sobre as duas mensagens. O Santo Irmão Aldo, quando fisicamente entre nós, nos deu uma lição com palavras de grande sabedoria. As portas da Igreja Apostólica estão abertas para todos, mas e a porta dos céus se abrirão para todas, para a sua pessoa? Eu irei ler novamente. As portas da Igreja Apostólica estão abertas para todos, mas e a porta do céu se abrirão para a sua pessoa? Esta afirmação nos conduz a uma reflexão espiritual profunda. A igreja é o lugar onde todos são acolhidos, independentemente da sua condição, pois o Evangelho de Cristo é inclusivo e chama a todos para a salvação. Como Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No entanto, estar presente na igreja não garante por si só a entrada no reino dos céus. A verdadeira preparação para que as portas celestiais se abram está em viver a fé com obediência, disciplina e santidade. O próprio Senhor Jesus nos advertiu: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. A Igreja Apostólica, instituída por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, oferece a doutrina que edifica a fé e fortalece o espírito, e a disciplina que honra e moraliza o viver cotidiano de um filho de Deus. Ambos estão fundamentados nas leis e mandamentos do nosso Pai Celestial, que nos ensinam a amar, servir e obedecer. Jesus declarou: se me amais, guardai os meus mandamentos. E o apóstolo São Tiago reforça: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, não basta ouvir ou estar presente, é necessário viver e praticar. A doutrina nos orienta a permanecer firmes na fé, nos dando a sabedoria e entendimento, rejeitando o pecado e buscando a consagração e santificação, enquanto a disciplina nos guia para uma vida honrada, moralizada e digna, refletindo o caráter de um verdadeiro filho de Deus. Quem vive segundo as condições demonstra obediência e fidelidade ao Evangelho e à obra santa que Jesus estabeleceu por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo.
o apóstolo São Paulo nos inspira com seu testemunho: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Assim compreendemos que as portas da igreja estão abertas para acolher a todos, mas a porta dos céus se abrirá somente para aqueles que, além de entrar na igreja apostólica, permanecem fiéis, obedientes e disciplinados, vivendo em conformidade com a vontade de Deus. Que cada um de nós examine a sua vida e se pergunte: estou apenas entrando pelas portas da igreja ou estou me preparando com fé e obediência para que a porta dos céus também se abram para mim? Estar na igreja é o primeiro passo, mas não o suficiente. É necessário que cada irmão se comprometa com uma vida transformada pelo Evangelho do Reino dos Céus, deixando que Cristo Jesus, a Santa Von Rosa, a Virgem Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo sejam sustentáculo da fé e disciplina em seus pensamentos, palavras e ações. Somente assim a porta dos céus se abrirá e a promessa da vida eterna será realizada para os fiéis apostólicos. Estas mensagens têm o objetivo de trazer até nós lembranças das orientações de nosso Senhor Jesus, que fala sobre o amor de Deus, sobre a Páscoa, sobre a comunhão e sobre a família. E também fala sobre nós entrarmos no céu, participar de nossas reuniões. Entenda, prezados irmãos, que estão aqui presentes e também os que nos acompanham via internet, que toda a história contada nesta igreja apostólica possui um propósito e um fundamento básico para alinhar as nossas atitudes, os nossos atos e ações de acordo com as leis supremas de nosso Deus, deixada desde a época de quando começou a formar as sociedades aqui nesta terra, desde os nossos patriarcas no passado. E esse amor que uniu todos nós como seres humanos, estão presentes desde a criação de todas as coisas que existem hoje em nossa terra, no universo, onde quer que estejamos. Tudo que é bom, tudo que é permanente, tudo isso é criação divina. Deus criou com o amor divinal, para que esse amor fosse vindo a nós até aos nossos dias, para que coloquemos em prática tudo o que foi deixado pelos apóstolos, pelos profetas, por Jesus, e também nos nossos dias pelo ministério da Santa Von Rosa e do Santo Irmão Aldo. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para provar este amor verdadeiro de Deus para com os homens naquela época, para mostrar que Deus estava reinando sobre a humanidade, para que eles pudessem despertar em seus corações este amor da criação divina, que é o amor que nos fez à imagem e semelhança de nosso Deus, e que esse amor está dentro de nós como a essência, e Jesus Cristo veio para novamente
trazer este amor para a humanidade, como ele mesmo disse, que Deus amou tanto o mundo que deu-se o seu Filho primogênito em sacrifício. E com toda esta história, com todos esses acontecimentos do passado, através da Santa Comunhão, ele propôs que o teu sacrifício fosse relembrado para sempre em sua memória e que, diante dos elementos eucarísticos, poderia assim então ele alimentar o seu povo através do seu corpo e do seu sangue, através do milagre da transubstanciação. Então vejam, irmãos, que o ato da Santa Comunhão é muito importante para a nossa vida, para a nossa alma, porque não é um simples pão e um simples suco da videira que nós estamos ali comendo e tomando, mas sim o sangue e o corpo de nosso Senhor Jesus, ou seja, a virtude do seu corpo santo e do seu sangue purificado para remir os nossos pecados e para trazer até nós a união, a força, a fé, a coragem, para que nós possamos ser cada dia mais resistentes e sabermos valorizar esses ensinos preciosos que o nosso Senhor Jesus deixou a todos nós. E hoje somos chamados a viver esta mesma fé que lá no passado os seus seguidores tiveram. Nós aqui estamos tendo esta oportunidade. Por isso que na sequência, o irmão Aldo nos diz sobre a porta da igreja, que ela está aberta para receber a todos, porque a partir do momento que inicia a nossa reunião, todos os santos e anjos que compõem a corte celestial, os que são enviados, estão aqui conosco. É claro que não podemos ver com os nossos olhos carnais, mas no momento que inicia, eles vêm aqui para que nós possamos assim receber os ensinos de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a fim de que possamos alinhar o nosso espírito às vontades divinas de nosso Deus, a partilhar os ensinos de Jesus, o ato que ele nos ensinou no passado, e tudo aquilo que edifica o ser humano e que traz a natureza divina de volta. Então, as pessoas, ao adentrar os nossos templos, eles virão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a partir do momento que há o despertar para compreender o que esta igreja ensina, acontece a conversão e começam a participar, colocar em prática a doutrina, aprender como é crer em nossos santos, porque o que ensinamos é uma crença, acreditar, crer que os nossos santos são poderosos, têm poder e possivelmente adaptar-se à nossa disciplina, que moraliza e que honra todo aquele que pratica com fé e dedicação. Então, nosso santo irmão Aldo, ele nos alerta o seguinte, que o estar dentro desta igreja, assistindo à reunião, não é a garantia certa que as portas do céu se abrirão para nós. É preciso que nós coloquemos em prática a doutrina desta igreja, ou seja, a crença em nossos santos, a forma com que cremos em Jesus, em Maria Santíssima, no Santo Irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, a forma com que cremos nos santos apóstolos, nos profetas,
a forma com que acreditamos que o sacramento da Santa Comunhão é o alimento essencial para a purificação de nossa alma, que renova o nosso espírito, que dá força, que nos propõe a estimular as nossas vontades em servir a Deus e aos seus santos. Então, tudo isso faz com que pratiquemos esta doutrina e a disciplina de nossa igreja. Aí, a partir deste momento, se nós estivermos alinhados espiritualmente com nosso Deus, com certeza, ao findar de nossa vida, teremos a oportunidade das portas serem abertas para nós do reino dos céus. Agora, se nós viemos a estas reuniões, e aqui ouvimos as palavras que são ditas, os ensinos que vieram através das mensagens em nossos boletins, mas não damos a devida atenção e praticamos atos imorais, ou praticamos atos que não são bons, principalmente ter no coração a raiva, a ira, o ódio, tantos sentimentos negativos, com certeza tudo que é ouvido, tudo que é falado, tudo que é lido, nada terá proveito. E assim como entra, de repente saem. Porque as reuniões, elas têm um objetivo muito grande. Todos que adentram aqui, adentram somente o seu corpo e o seu espírito. Pessoas que às vezes estão obsessas com algum espírito que não é de Deus, ao chegar naquela porta, ele não entra, a menos que ele se reconciliar e adentrar para aprender também. Mas entram aqui as pessoas com o espírito puro, limpo, de acordo com a criação divina, para aprender mais sobre a doutrina e a disciplina que esta igreja oferece. Então vejam, prezados irmãos, que quando estamos aqui, estamos aprendendo, nós estamos em paz. Percebe que reina sobre nós uma paz, um sentimento gostoso, um alento, um contentamento. Aí ouvimos os hinos, aquilo entoa, entra em nossa memória, na nossa alma e nos fortalece. Então, para isso que as nossas reuniões são necessárias. Porque se não tiver este tempo para estarmos aqui aprendendo, todo ser humano tem uma tendência, isso é comprovado cientificamente, de adaptar-se ao meio que vive. E automaticamente se distancia, uma vez não vem, duas não vem, três não vem, na quarta não vem, de repente não vem mais. Porque perde a fé, desanima, e aí aquilo que vai acontecer durante a semana, as pessoas com quem ele vai conversar, os assuntos que irá ser conversado, distanciará da fé. Mas muitas vezes a semente fica plantada, e muitos ainda, no decorrer da sua vida, ainda conseguem retornar ao seu estado original, voltando às nossas reuniões, frequentando a nossa igreja. Então, prezados irmãos, tenham fé, acreditem, preserve esta natureza divina da criação, do amor de nosso Deus para com todos nós. Porque Deus não nos fez para sofrer, Deus não nos fez para viver em sofrimento, Ele fez a sua imagem e semelhança, para que possamos entregar este Espírito que está dentro de cada um de nós, no seu estado original, à glória celestial. E esse é o objetivo desta igreja, para que nós permanecêssemos em fé e que nós voltássemos ao nosso estado original de criação de nosso Deus, deste amor infinito
que tem uma provisão infinita para a nossa vida nesta terra, e que nós possamos assim ser grandemente abençoados. E quando estamos passando por alguns problemas em nossa vida, qual que é a nossa ferramenta? O que nós temos de potencial em nossa mão, a qualquer instante, é as orações. Mas orem com convicção, orem com gratidão, expressem o que é necessário, com justiça, com dedicação e com entusiasmo, crendo que o que estão pedindo está sendo recebido. E Deus irá assim devolver em bênçãos incontáveis os nossos pedidos. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas que praticam esta fé apostólica e que coloca a doutrina e a disciplina desta igreja em pauta 100% em sua vida. E que nós possamos assim ser abençoados, protegidos e reconhecidos pelo amor de nosso Senhor Jesus, pela sua ressurreição, que Ele deu a sua vida para que fosse restaurado tudo isso que estava acontecendo no pecado, e que nós fosse restaurado a nossa vida, da nossa alma, de todos os pecados que existem no mundo, e que pudéssemos assim ser vivificados e devolver o nosso espírito, a nossa alma a Deus puro e limpo, sem nenhuma mancha. Então, vejam, prezados irmãos que aqui me ouvem, que esta igreja está aqui para trazer a salvação a tantos quantos querem retornar à sua natureza divina nesta terra. Que guardem esses ensinos, esses conselhos, e que sejam grandemente abençoados por nossos santos, e que eles possam assim fazer parte cotidianamente do nosso viver, e que quando precisarmos, muitas vezes nem dá tempo de pedir, eles nos auxiliam e trazem as bênçãos celestiais, para que possamos ser vitoriosos, vencedores, felizes aqui nesta terra, enquanto vivemos neste corpo físico. Amém. Temos um hino a ser apresentado com o título O Irmão Aldo, Nosso Anjo Protetor. E ele está assim, nos protegendo, amparando e nos orientando. Basta que ligamos o nosso pensamento a Ele, e seremos grandes vencedores aqui nesta terra.
Muito bem. Que Deus, a Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima e o nosso Santo Irmão Aldo estejam orientando a cada um de nossos irmãos que tem esse ministério tão glorioso de expressar o dom através da música e do canto. Gratidão a todos os nossos componentes do coral. Agradeço também ao trabalho de nossos obreiros e diaconisa e a todos que de uma forma ou de outra colaboraram para que fosse realizada esta reunião. Estendo também meus agradecimentos e minha gratidão às que nos acompanharam via internet esta reunião. E agora estamos prestes a encerrar e eu convido todos que estão assentados a se colocarem em pé para juntos fazer a nossa oração. Da mesma forma que foi no início, a mesma reverência, a mesma conexão, vamos assim elevar os nossos pensamentos. E se alguém estiver precisando de alguma coisa, sofrendo alguma coisa, peçam. Peçam, porque quanto mais pedem, a chance será maior de ser servido. E Deus está para nos abençoar e trazer tudo o que é necessário para sermos felizes. Em reverência, em sentido de oração, oremos. Ó Deus Altíssimo, de eterno amor, com a sua grande honra nos deu o Senhor para que esteja entre nós o seu amor, a sua glória, a sua proteção, o seu amparo, para que possamos assim manifestar este amor entre nós como Irmandade Apostólica e como filhos de Deus vivendo em sociedade aqui nesta terra. Nesse instante em que estamos encerrando esta reunião desta noite, expressamos a gratidão por mais esta reunião, por tudo que tem ocorrido, pelo nosso aprendizado, pela inspiração, pela presença de santos e anjos, profetas e apóstolos que vieram aqui, que estão aqui, nos abençoando, amparando, protegendo e fazendo com que compreendemos o que esta igreja ensina para que a nossa vida seja vida vivificada e abençoada diante de Deus. Nesse instante está aqui em minhas mãos esta caixinha de pedido de oração. Não sabemos o que eles precisam, o que eles querem, o que eles suplicam, mas suplico ao Senhor Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que estendam a todos eles, conforme as suas necessidades, as suas bênçãos, sua graça, sua proteção, sua inspiração, para que eles possam assim ser servidos desta bênção, restituído a saúde do corpo, resolvidos os problemas, e enfim, tudo que pode ser feito para que se retorne a verdadeira natureza divina aqui nesta terra. Nós agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e rogamos que abençoe toda a nossa Irmandade Apostólica, abençoe todo o nosso país, as nossas cidades, os nossos governantes, para que eles também possam governar o nosso país com o amor incondicional, o amor que Cristo que veio trazer, que o nosso Deus criou esta humanidade e tudo o que pertence a Ele nesta terra. Por tudo nós agradecemos e agora recebam todos, pois, a bênção de nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção e o consolo da nossa santa e querida Avó Rosa e as bênçãos do nosso santo e querido irmão Aldo, que todos tenham vida e vivam para sempre neste santo caminho. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã, a nossa próxima reunião.